Hi guys, what's up? How are you today? Good morning, good evening, good afternoon. Não sei que hora vocês vão assistir essa aula, então desejo aí bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Pois é, galerinha, cá estamos nós de novo, né? Estamos nós aqui mais uma vez aí para mais uma aula. Estamos aí, eu acho que na nosso nono encontro, né? Os dois últimos encontros nossos, nós tivemos aula ao vivo, né? Isso, onde fizemos algumas correções, fizemos correções do capítulo 3, referente às atividades do capítulo 3, correção referente às atividades do capítulo 4, né? E agora, perdão, a gente inicia o capítulo 4, viajei na maionese, né? Desculpa, retira, volta tudo, voltou. Temos correções referente ao capítulo 3, como foram muitas páginas, daí eu precisei de 2 encontros para fazermos isso, não foi, né? Não, foi mais ou menos assim? Pronto, agora que eu refiz o meu entendimento, hoje a gente inicia o capítulo 4. O capítulo 4 ele vai ser feito em duas aulas também. Hoje, né, no nosso encontro hoje, e no encontro da semana que vem. Isso quer dizer que a gente só vai ter uma live agora, certo? A partir da segunda quinzena de junho a gente tem uma live, uma aula live para correção do capítulo 4, né? E até lá, galera, eu acredito que a gente já vai ter planejado alguma coisa acerca de uma atividade avaliativa. Quer ver? Eu já estou imaginando, já tem aluno querendo cometer suicídio. Calma, relaxa aí um pouco. A gente fala em atividade avaliativa, não necessariamente, pessoal, a gente está falando em prova, em avaliação, não. Atividade avaliativa é tão somente uma atividade que ela pode render uma nota. Então, até lá, até a nossa aula ao vivo, a gente já vai ter pensado nisso e nós vamos nos comunicar, né? Eu vou postar alguma coisa no WhatsApp, na agenda online da escola, né? Lá no portal do aluno, enfim. Não se preocupe, mas eu já estou aqui acostumando a vocês essa vibe aí das atividades avaliativas, né? Então, acredito que não só eu vou falar isso daqui para frente, né? Eu acho que alguns professores já devem até ter falado, né? Mas vamos ter essas atividades avaliativas, certo? Outra coisa, galera, eu estou muito preocupado porque eu percebo que alguns alunos não estão assistindo minha aula. E a gente teve uma reunião recentemente com a direção da escola e foi assim pedido, né, para a gente encarecidamente que a gente tentasse trazer esses alunos, né, que não estão assistindo às aulas, para que eles possam começar a assistir às aulas, né? Então, assim, eu vou conversar melhor com vocês no WhatsApp, né, para vocês me indicarem quem são os alunos que não estão assistindo a aula. Eu tenho o meu controle de chamada aqui, né? Eu vou até tentar falar pessoalmente com esses alunos para trazê-los mais a essas aulas, fazer com que eles assistam essas aulas que são gravadas, né? Porque daí dá para assistir a qualquer hora, até mesmo participar um pouco das aulas ao vivo, né? Eu tenho percebido que essa galerinha aí do nono ano, né? Nono ano A, né? Alguns alunos do nono ano A e alguns alunos do nono ano B não estão assistindo às aulas, né? Então isso me causa uma preocupação, porque a ideia é cativar, né, galera? Nesse momento aqui, né, de isolamento social, né, que a gente está tendo um formato totalmente diferente de aula, eu acho que a ideia é cativar, é trazer os alunos, né, para essa realidade, né? Chato, às vezes é chato essa metodologia, mas é o que a gente tem, né, galera? A escola ela já está se preparando, né, para o nosso retorno, galera, já as escolas já começaram a falar em retorno, né? Então, assim, a gente começa a visualizar uma luz no fim do túnel. Quando é esse retorno, professor, semana que vem? Não, galera. Olha, o decreto estadual que prevalece até o começo de julho. Então, não há que se falar em retorno até o começo de julho, né? Mas quem sabe em julho, em algum determinado dia do mês de julho, a gente possa voltar, né? Eu estou com esse fio de esperança. Eu acredito que deve haver algum desenrolar, né, sobre essa nossa volta. E pode ter certeza, galera, não existe, eu acho que nenhum professor que queira tanto que a gente volte quanto eu quero. Claro que a gente volta em segurança, né? Não adianta, vamos voltar. Não, para quê? Para voltar e todo mundo se contaminar? Não, não é isso que nós queremos. A gente quer, assim, que exista uma margem de segurança e que a gente possa voltar, né? Então, vamos começar a pensar nisso, né, galera? Então, pensando nisso, nesse negócio, nessa ideia de volta, se vocês têm que começar a pensar nessas atividades, né? Mas, assim, se você está assistindo minha aula agora, é sinal que você já viu meus recados, né, via WhatsApp acerca das atividades, né? Eu fui entrando em contato com alguns alunos já entraram em contato comigo, então a gente já está começando a se resolver nesse quesito, né? Então, que bom.
Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula, galera, certo? A gente tem aqui ó, o capítulo 4, a gente começa falando aqui do conteúdo da página 40, certo? Ou, se você preferir, você pode assistir essa aula com o conteúdo lá da página 115. É a mesma coisa, 40 e 115 é o mesmo conteúdo, certo? Então, não tem distinção alguma aí. Você que escolhe, ou então você pode acompanhar pelo slide aqui, ó. Tem 2 slides aqui bem tranquilo para a gente poder trabalhar a nossa aula, beleza? O card aí embaixo, vocês estão vendo que já tem a atividade, né? A página 39, a página 40, 42 e a página 116, né? Também é a atividade de casa. Mas no final da aula eu explico um pouco mais essa atividade para vocês. Agora o que eu quero de vocês, galerinha, é justamente esse tópico aqui, o Present Perfect. Perfeito, galera. A gente sai aquela ideia de tempos contínuos, tempos simples e começamos a entrar agora no primeiro tópico de tempo perfeito, que é o present perfect, né? Alguns alunos falam: "Ah, não, mais um tempo no presente". Galera, na realidade o present perfect pertence à família dos tempos perfects, né? Que são os perfect tenses, né? Esses tempos eles têm características bem, como é que eu posso dizer? Bem diferentes de todos os tempos verbais que a gente já estudou até aqui, né? Porque os tempos perfeitos eles costumam mesclar mais de um tempo verbal, né? Conforme vocês vão começar a perceber a partir de agora. Então, veja, o present perfect é usado para descrever uma ação, certo? Deixa eu só colocar aqui para você, ó, que aconteceu em um tempo indeterminado. Opa, professor, aconteceu. Não é presente, por que está falando em aconteceu? Exatamente. Olha a característica, a primeira característica de um tempo perfeito. A ideia de se trabalhar uma ação em detrimento de outra. Uma ação que aconteceu em um tempo indeterminado, no passado. Sério, professor, que é isso? Você vai entender isso bem melhor. Sobretudo na explicação da semana que vem. Ou, olha para cá, ou que iniciou no passado e ainda está ocorrendo no presente. Como assim, professor? Uma ação que começou no passado e continua no presente? Mas estou dando aula. Continua no presente? Sim. Desculpa, viu, galera? Porque eu estou aqui gravando essa aula. E minha mãe está aqui comigo, então ela acabou esquecendo que eu estou dando aula, né? Aí, olha só. Então a gente tem aqui, né, algo que começou no passado e continua no presente, certo? É formado pelo auxiliar have or has, mais o verbo no past participo do verbo principal. Galera, eu como professor não consegui entender direito esse formato aqui não. Então eu já vou colocar aqui um formato bem melhor para você entender. Mas antes, ó, eu queria que você entendesse, prestasse atenção aqui no seguinte. Aqui, ó, já está o formato. Vamos lá, vamos colocar aqui. O formato é esse, ó. O presente perfeito é composto pelo sujeito, né? É um tempo verbal, então ele está inserido em uma oração. Então você vai ter o sujeito, logo após o sujeito você vai ter o have ou has. Have ou has, professor? Sim. Quando é que eu uso o have? Quando é que eu uso o has? Aqui vai estar explicando bem direitinho. Mas aí depois do have ou do has colocado na oração, o que vai dizer o uso do have ou o uso do has, galerinha? É o sujeito. O sujeito que diz se você vai usar o have ou vai usar o has. Aí você vai ter o verbo no past participle. Opa! Lembra que a gente estudou a ideia do passado, do verbo regular e do verbo irregular? Vocês lembram disso? Pois é, galera. Eis aqui o porquê que a gente estudou os verbos regulares e irregulares no passado. A gente vai precisar deles agora. Mas eu falo já já desse verbo no past participle para vocês, mais o complemento. Então, toda oração no presente perfeito, ela tem essa base aqui, ó. Sujeito, auxiliar have or has, verbo no past participle, e tudo que estiver após esse verbinho aqui é considerado complemento. Então, as orações no presente perfeito, elas seguirão esse preceito. Mas, professor, você não falou dessa ideia do verbo regular e do irregular. Vou falar agora. Ó. O past participle está aqui, ó. Past participle dos verbos regulares tem a mesma forma. Como assim, professor? A mesma forma. Vou puxar uma setinha aqui. Como assim, professor? Todo verbo regular, a gente não coloca ED nele, não é? ED no verbo. Lembra que a gente trabalhou isso há um tempinho atrás? A gente revisou. No oitavo ano você viu isso com muito mais propriedade, né? Então, todo verbo regular no passado a gente coloca o ED, não é isso? Beleza. Então, esse ED que você coloca no passado
também ele vai ser usado no past participle dos verbos regulares, certo? Já no caso dos verbos irregulares, olha para cá, olha, verbos irregulares, o que é que acontece? Há que se falar em uma mudança, ó, sofrerá algum tipo de alteração. Do mesmo jeito, né, pessoal? Lembra que os verbos irregulares que a gente revisou sofrem algum tipo de alteração? O mesmo acontece com o verbo no past participle. Mas se eu pudesse mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho essa seguinte oração como que vai servir como exemplo. I have watched. I é o sujeito. Auxiliar para I é have e não has. Have. O verbo watch ele é um verbo regular. Então, por isso que eu coloquei o ED. I have watched. Aí tem... Olha o que está escrito aqui. Eu tenho assistido many good movies lately. Muitos filmes bons ultimamente. Ah, professor, quando a gente diz assim, ó, eu tenho assistido, isso nos dá a ideia de algo que começou no passado e continua no presente. É tipo assim, é como se eu chegasse e perguntasse para você, fulano ou fulana, o que você tem feito ultimamente? Ah, eu tenho estudado. Mas quando você chega para mim e diz eu tenho estudado, o que é que você está dizendo para mim? Essa ação, estudar, você praticou no passado, mas que você continua praticando no presente. A ação ela foi trazida do passado para o presente. Em inglês, chamamos isso de present perfect. Quando você traz a sentença do passado para o presente. Mas nota, para que isso aconteça, galera, você tem que ter sujeito seguido do have ou has, mais o verbo no particípio. Nota que aqui, galera, ó, esse verbo no particípio ele é regular, por isso que ele recebeu o ED. Se ele fosse irregular, ele iria sofrer alteração. Então, tudo que tiver após o verbo aqui é chamado de complemento, certo? É basicamente isso. Aí a gente tem aqui a forma negativa e interrogativa. Aqui tem uma tabelinha com forma afirmativa, negativa e interrogativa. Vou resumir isso aqui tudinho num exemplozinho bem básico aqui, né? Temos as formas abreviadas, né? Do have é o apóstrofo VE, do has é o apóstrofo S. A gente pode detalhar isso melhor em atividades, certo? Não vou nem falar tanto aqui sobre isso. E a forma negativa do have not, haven't, e do has not, hasn't. Mas olha aqui, galera. Quando é que eu uso have e quando é que eu uso has? É muito simples. Vou resumir aqui basicão para vocês. Ó. Não tem erro. Has é para quando o sujeito for he, she, it. He, she, it. Você usa has. Professor, e se o sujeito for um nome? Por exemplo, John. John não é ele? Então você usa has. Se for, por exemplo, Maria. Maria não é ela? Então você usa has. Então se o sujeito for he, she, it ou um nome, um único nome, você vai usar o has. E as demais pessoas você usa o have. Certo? Aqui, ó. I have worked hard. Eu tenho trabalhado duro. Na forma negativa. Então você colocar o not. Have not. Ou você pode abreviar do jeito que está aqui, ó. Haven't. I haven't worked hard. Eu não tenho trabalhado duro. E como é que fica a pergunta? Have I worked hard? Eu tenho trabalhado duro. Então aqui são as três formas. Mas aqui fica muito maçante a gente trabalhar uma por uma. O que eu quero que você entenda para a gente poder aplicar isso em atividades é o seguinte, ó. Puxar para cá um exemplozinho, ó. Example, na forma afirmativa. Mary, ó. Se é Mary, é ela, né, pessoal? Se é ela, o auxiliar tem que ser has. Mary has. Eu pego o verbo work, que é um verbo regular, coloco o ED, ó. Worked a lot. Mary tem trabalhado muito. Aí eu quero fazer aqui a forma negativa, né? Se eu quero preparar aqui a forma negativa, ó, como é que é tranquilo, galera. A forma negativa é só eu acrescentar após o auxiliar, que no caso aqui é o has, o not. Olha como é que fica. Mary has not. Ou, no lugar de fazer has not, eu coloco hasn't. Tudo faz, viu, galera? Has not ou hasn't. Ambas estão igualmente corretas. Worked a lot. Não precisa fazer absolutamente nada com o verbo. O verbo ele permanece do mesmo jeito, certo? E aqui virou uma forma negativa. Se aqui é Mary tem trabalhado muito, Mary não tem trabalhado muito. Na forma interrogativa? Na forma interrogativa é só você trazer o auxiliar, ó, has para o começo da oração e repetir toda a oração. Has Mary worked a lot? Eis aí a pergunta. Certo? Respostas curtas também sobre isso, né? A gente pode trabalhar um pouquinho depois. Ó. Até aqui na explicação fala-se sobre resposta curta, mas a gente trabalha isso melhor um pouquinho mais adiante, certo? Mas assim, eu queria que vocês entendessem as linhas gerais desse tempo, né? Que é o
present perfect, né? Então eu consegui colocar nessa aula aqui, né, essas linhas gerais, ok? A gente continua falando sobre present perfect na aula seguinte, na aula da semana que vem, que também será gravada, né? Mas eu queria que vocês agora fizessem o seguinte, eu queria que vocês agora fixassem esses meus preceitos básicos, né, que eu acabei trabalhando aqui com vocês, nessa atividade de casa, né? Mas o que é atividade de casa? Primeira coisa, tradução da letra dessa música. Quero essa tradução, viu, galera? O senhor pensa que eu sou burro. Eu vou pegar a letra dessa música e vou traduzir na internet. Não importa como você vai traduzir. Eu quero que você traduza, certo? Você pode usar o Google, você pode pesquisar em letras de músicas, enfim. Não importa, mas eu quero que você traduza. E quero que essa tradução ela não seja digitada. Quero que ela seja escrita à mão. Então, pelo menos o trabalho de escrever a tradução à mão, eu quero que você tenha, certo? É o mesmo processo, viu, galera? Envia para o meu e-mail, certo? Ok? alanbarros5@gmail.com. É o e-mail que eu quero que você envie essa atividade. Ok? Mas tá lá o e-mail no WhatsApp, caso você não lembre aqui, tá lá no WhatsApp. Eu acho que eu nem botei no card aí, né? Que tá passando o meu e-mail, mas não tem nada não. Aí, ó, a tradução da 39. Claro que eu vou querer as questões 3, 4, 5 aqui, ó. Vocês respondam de acordo com a letra da música, certo? Na questão 3, vocês vão procurar as palavras a seguir no glossário e escrever a sua tradução. É tradução, galera, aqui é só tradução. Vocês vão ler a letra de novo da música e vai marcar a informação, né? O dia anterior, como é que estava o dia anterior? Aí, ó, a letra da música mensura isso daqui. E responder aqui o seguinte, ó. O que você entendeu quando leu, né, os seguintes versos, né? Esse versinho aqui e esse, né? O que é que você entendeu? Nota que a resposta aqui é em português, viu? Então aqui acaba sendo meio que uma tradução. Toma cuidado que a tradução que está sendo pedida aqui, certo? Não tem que ser necessariamente literal, tem que ser de acordo com o entendimento, certo? Então, no meu entendimento, numa escala de 0 a 10, essa questão 5 ela tem um grau de dificuldade 8, né? Bem elevado. Mas eu acho que com um pouquinho de esforço, uma consultazinha no tio Google, vocês conseguem chegar a isso daqui. Beleza? Show de bola. Aí a gente vai lá para a página 42, né? Aqui a explicação que eu fiz para vocês há pouco tempo está mais ou menos aqui, né? Ó. Nota que a página 41 é uma página que envolve né, um pouquinho de prática, de diálogo, não é o caso, pelo menos não nesse momento. E na página 42, ó, galera, só que o que eu quero da 42 aqui são as questões 7. Aqui, ó, vocês vão completar as sentenças usando os verbos entre parênteses no presente perfeito. Para usar o verbo entre parênteses no presente perfeito, tem que ter ó, auxiliar have ou has. Como aqui já tem have, é só pegar o verbo e colocar no particípio. Então, aqui o primeiro verbo aqui é o be. Então, be no particípio, pessoal, fica been, certo? Fica been. Eu vou até voltar aqui. Me permitam voltar para cá, porque eu acabei esquecendo de falar para vocês. Deixa eu voltar aqui, galerinha. Eu acabei esquecendo de falar para vocês aqui, ó, justamente sobre essa tabela. Lá na página 143, vocês vão ter, ó, a partir da página 143, vocês vão ter uma tabela com os verbinhos irregulares, certo? A gente já vem trabalhando com uma tabelinha assim desde o ano passado, para quem é aluno, né, foi aluno meu, desde o ano passado, só que até o ano passado a gente trabalhava quais colunas, né? A coluna do verbo no presente, a coluna do verbo no passado e a tradução. Aí agora a gente começa a trabalhar essa terceira coluna, que é o verbo no past participle. Aqui são o que? São os verbos irregulares, né? Nota, o que é que foi dito sobre o verbo irregular? No past participle, né? No participo passado, ele sofre alteração. O be, como é que fica no participo passado? Been. Become, né? Como é que fica? Become é do mesmo jeito, né? Ah, professor, não é irregular não. É. Só não seria irregular se a gente botasse o ED, o que não é o caso aqui. Nós temos aqui alguns verbinhos, né? Ó, buy, ó como é que fica, bought, né? Ó. Eu estou passando aqui só para mostrar para vocês. Lend fica lent, né? Make fica made. Então, assim, nós temos essa terceira coluna. Então, ela começa lá na página 143. Vocês podem usar à vontade essa coluna para trabalhar essas questões, certo? Então, agora a gente volta para cá, ó. Então, aqui tem uma coluna também, né? Parecida com aquela que eu mostrei agora. Toma cuidado que nessa letra B ó, é o verbo ver, se. Então, no participo passado fica o seen. Então, é só colocar o seen aqui. Professor, fica tudo ok? Não, tá faltando o que aqui? Sujeito he, auxiliar has. E depois o seen.
É só tomar cuidado com isso, né, professor? Fazendo desse jeito. E por que na letra aspa tem o been? Aqui, ó, já tem o have, é porque o have já está aqui. Ah, é mesmo, professor. Nas demais não tem, né? Tem que olhar se você vai usar have ou has aqui. Só reiterando. Have, você vai usar para he, she, it ou um nome próprio, né? Assim? E a questão 8, puxa vida, pessoal, fazer a relação dessas perguntas com essas respostas. Certo? Aí quando eu for corrigir isso daqui, a gente trabalha um pouquinho de resposta curta. Ok? Mais alguma coisa, pessoal, além da página 42? Tem a página 116. Se você conseguir abrir aqui a página 116, eu vou aqui na Grammar Reference. Espero que eu consiga abrir a página 116 aqui para vocês. Ótimo, beleza. Então, página 116, estamos na 109, vamos lá para 116 aqui, vai demorar um pouquinho. 115, ó, a página 116. Essa questão 8 aqui, ó. A questão 8, marcar o verbo, a forma verbal correta para completar essas sentenças, certo? Logo tá adiantando aqui, galera. A forma verbal no past participle. Já adiantei. Então você tem que descobrir qual desses 3 verbos está no past participle. Já disse tudo. A questão 9, pronto. A questão 8 e a questão 9. A questão 9 você vai circular qual é a formação verbal correta para essas construções aqui. Pronto. O que eu quero como atividade de casa para vocês. Na atividade de casa, vamos cuidar das anteriores, viu? Vamos lá, galera. Então já tem mais uma atividade. O métier, né, o rol de atividades, só está crescendo, né? E pode acreditar, galera, eu estava olhando na listinha, tem aluno do nono ano, tanto no nono A quanto no nono B, que não fez nenhuma atividade minha. Espero que não seja o seu caso, ok? Mas vamos lá, galera. Fica aí a dica. Hashtag fica a dica. Vamos cuidar das atividades. Beleza? Mas sem querer me prolongar mais, espero que vocês tenham gostado da aula. Eu procurei compilar as informações da melhor maneira possível. Na aula da semana que vem eu vou aprofundar mais o Present Perfect e vou falar um pouco mais sobre ele. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam os preceitos gerais desse tempo verbal. Certo? Então, vamos lá, galerinha. Encerrar a aula por aqui. Bye bye. See you next class. And don't forget it. Make your homework. Faça o dever de casa. Tchau, galera.